Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Informem para mim como é que está o áudio. Se para vocês está nítido, se está com algum probleminha. Tudo ok para vocês? Ótimo. Boa noite a todos. O tema é psicossomática e eu sei que é um tema que aguça muito a curiosidade de vocês, né? E falando um pouquinho sobre psicossomática, a gente vai entender o quê? Que Freud, a princípio, ele não trabalhou com a ideia de doença psicossomática. Ele trabalhou de uma forma semelhante, imaginando a questão do quê? De um corpo simbólico que poderia estar presente na histeria. Seria o quê? Alguns sintomas corporais que não tinham uma base orgânica e que ele gostaria de entender de onde que vinha essa questão imaginária que fazia com que essa pessoa ela estivesse acreditando que no corpo existia de fato uma patologia, mas o que existia era uma conversão, tá? E o que acontecia nessa época? As pessoas, elas recalcavam bastante muito do quê? Muito das suas fantasias, recalcavam muitos desejos, existia uma energia muito grande, uma libido muito grande que precisava ser descarregada. Então, como é que acontecia, principalmente com relação à sexualidade, se a gente for falar sobre isso? As pessoas vinham de uma época que tudo aquilo que era referente a prazer, a libido, era muito reprimido. Então, existia a questão do coito interrompido, a questão da masturbação, muitos casais tinham a questão da abstinência sexual, e isso tinha que, de alguma forma, vazar. E como que acontecia? Através desses sintomas histéricos que eles vinham no nosso corpo. E aí, Freud ele começou a fazer uma analogia de onde que vinham essas questões, porque a priori só vinham como o quê? Como sinapses. E, na verdade, as doenças psicossomáticas, elas afetam o nosso corpo real. Então, como que isso acontecia? Vanessa, tá dando muito eco? É só com você? E como que vinha a questão dessas doenças? Começou a se entender, Freud começou a tentar buscar o entendimento de que isso teria a ver, então, com as neuroses atuais, de uma forma que isso poderia estar se manifestando no corpo, a priori, como resultado de algumas sinapses, mas não era uma doença que pudesse ser de verdade ali, sendo diagnosticada através de um exame, através de um olhar mais clínico. A gente tem um exemplo de mulheres que relatavam e estavam com cegueira. E ao fazer o exame clínico, no seu globo ocular, não tinha nada, na verdade, de patológico nessas pessoas. No período, muitos outros estudiosos vieram para estar falando justamente sobre o que seria essa questão psicossomática, o que seria essa questão dessas doenças que vinham através, talvez, do histórico da pessoa, por conta de um momento que essas pessoas vivenciavam. Então, como que se começou? Na época, existia um médico, que o nome dele era Grodek. É um médico que, na verdade, ele também resolveu ser médico por conta do pai, que era médico, e ao contrário de outros médicos na época, ele não estudava só cadáveres. Ele já teve a oportunidade de se basear nos casos clínicos que o pai dele atendia, e diferente de Freud, ele não fez o estudo baseado na histeria, mas era um estudo mais focado nas doenças crônicas. E aí ele começou a conversar, inclusive na mesma época, era o George Grodek, com Freud através de cartas, e eles divergiam bastante sobre as questões essas doenças psicossomáticas, e ao longo do tempo a gente até hoje, né, vê o que são esses estudos, ou através hoje do que a gente fala, do que é a linguagem do corpo, da metafísica da saúde, da psicossomática. A gente tem grandes teóricos que falam a respeito disso, mas o que seria psicossomática, psique, mente, alma, soma, seriam essas questões de verdade que acontecem no nosso corpo. E isso pode vir muitas vezes como uma infecção, uma doença crônica.
e o porquê que as doenças psicossomáticas têm afetado tantas pessoas, diferente daquela época que se falava muito na questão da sexualidade, o quanto que hoje essas questões, elas são mais, acontecem de uma forma mais atual, através de enxaqueca, dores de cabeça. Tá chegando para vocês? O som ainda tá metálico? Como é que tá para vocês? Tá tranquilo o som? Tá ótimo. Obrigada, Fabiana, pelo retorno. E a gente vai falar sobre algumas doenças psicossomáticas que hoje têm afligido muitas pessoas. E para que vocês se questionem sobre se talvez algumas delas já tenham chegado até vocês ou chegado até algumas pessoas que vocês conhecem. Se a gente for falar sobre infecções, das infecções, o que poderia trazer como leitura para a gente? Qual conflito que esta pessoa não vê? O que, na verdade, essa pessoa está evitando ou fingindo que não existe? Então, se a gente for falar de infecções, o primeiro questionamento, a primeira pergunta seria essa: o que está acontecendo que você não vê? O que você está tentando evitar ou fingir? Distúrbios do sono. As pessoas que têm muita insônia, ou aquelas pessoas que querem dormir demais. O que será que você está tentando evitar? Qual responsabilidade que talvez você queira fugir? Qual atividade você não queira exercer? Qual consciência você não quer ter do ambiente atual que você não consegue se desvincular e você tem medo de acordar para a vida? Então, essa questão de não tem um sono mais tranquilo, ou aquele sono de, eu durmo, acordo, eu não tenho esse sono com tranquilidade. Então, o que isso pode estar querendo trazer para você de informação? Não sei se faz muito sentido para cada um de vocês. A gente pode falar um pouquinho da questão das alergias, que muita gente, reações alérgicas, muita gente fala hoje das alergias quando a gente fala de questões respiratórias e também de algumas questões na pele. A alergia, por que ela muitas vezes vem de uma forma mais brusca? Agressividade. Então, aquilo que você não suporta mais, aquilo que você não consegue lidar, como é que está a tua capacidade de amar e de se permitir ser amado? Então, a questão da alergia vai muito dessa relação a respeito se dou, às vezes, do que o outro espera de expectativa, do que o outro espera receber de você, mas que em contrapartida você espera da mesma forma. Então, a questão da alergia tem muito a ver com esse tipo de relacionamento. Aí, o quanto você não consegue lidar com a ciência da sua agressividade. Tá travando muito aí para vocês? Melhorou? Travando e cortando muito mesmo? Dá para seguir? Tá. Enxaqueca. Já tiveram enxaqueca ou conhecem pessoas que têm enxaqueca de forma recorrente? Que vem ser essa enxaqueca das pessoas. Se a gente for falar da enxaqueca, da dor de cabeça, a gente vai ver que essa dor de cabeça, ela vem do grego crânio, que significa, muitas das vezes, o quê? Essa separação, essa bipartição, que seria o quê? Meia cabeça. E meia cabeça tem muito a ver com essa relação da unilateralidade, que seria o quê?
essas duas facetas, né, na dor de cabeça. O quanto que você está com uma preocupação excessiva com relação a alguma coisa, com relação a alguma demanda, essa situação vivenciando e não verificar essa situação na totalidade. Então, o que a enxaqueca, geralmente, ela pega de um lado, né, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, muito das têmporas, e a enxaqueca vem dizer o quê? Que pensamento é esse que te perturba tanto a ponto de você não conseguir tomar uma decisão? A ponto de você não conseguir discernir no que seria melhor, no que seria pior para você? Ou na decisão que fosse mais tranquila, que trouxesse pelo menos um mínimo de equilíbrio. E você fica tão cego, muitas das vezes, tão obcecado na resolução daquela demanda, que você não consegue pensar em nenhuma outra coisa, senão no problema de uma forma sem solução. Isso tem muito a ver com a enxaqueca. Bom, roer unha. Vocês sabem o que quer dizer essa questão de roer as unhas, ou o que as mulheres com aquelas unhas, as unhas bem grandes e pintadas de vermelho, hoje, o que pode estar tentando trazer de leitura para nós? As unhas, o simbolismo do quê? De garras. Essa simbologia das garras. E o quanto estas garras, elas podem simbolizar para a gente a questão de poder, de olha o tamanho das minhas garras, olha o quanto eu tenho de virtude, de beleza. Mas, em contrapartida, esse ato de roer as unhas quer dizer o quê? Eu vou, de alguma forma, cortar, castrar a minha agressividade. Então, ao invés de deslocar, muitas das vezes, a agressividade para uma pessoa que não tem nada a ver com aquela questão, ou ir de uma forma muito agressiva em relação a alguma demanda, ou para um chefe, ou para alguém que isso não é possível acontecer, vem o quê? Aquela ansiedade, o ato de roer as unhas, no sentido de o quê? Eu trago para mim essa questão da agressividade, mas eu não levo para o outro. Vanessa, vai ser disponibilizado, sim, vai ter o sorteio de um livro que fala sobre psicossomática. Tem um pouquinho de psicossomática também no material de vocês, mas eu vou falar de alguns livros que podem ajudar vocês também, para vocês se aprofundarem um pouquinho mais nesse tema, tá? Vocês têm alguma pergunta sobre alguma doença que vocês gostariam de saber? E se é ou não psicossomática? Perguntem que eu já respondo, que eu estou aqui de olho no chat. Fibromialgia, Gabi. Por que a fibromialgia hoje ela tem sido considerada uma doença psicossomática? A fibromialgia, ela vem trazer o quê? Muitas dores, muita tristeza para a pessoa, uma sensação de incapacidade, muitas das vezes. E os tratamentos, eles vêm no sentido de quê? De estar amenizando essa dor, que ora ela vem num canto, ora ela vem no outro. E o que a fibromialgia, ela vem dizer como um todo? O quanto, de repente, essa pessoa, ela sempre se doou para o outro, ela sempre não olhou para si, não olhou para suas vontades, não olhou para os seus desejos, não estabeleceu limites, e quando ela se depara com essa situação de impotência, ela começa a refletir sobre uma série de coisas sobre a vida dela que ela não consegue enxergar como lidar, como fazer. Então, a fibromialgia, ela vem fazer sobre vários aspectos, mas do quanto ela depositou tudo aquilo que ela tinha de expectativa ou de fantasia, de felicidade em estar com alguém ou estar bem colocado. Então, a fibromialgia traz essa leitura. Vamos falar sobre a gastrite nervosa. A gastrite, ela vem falar do quê? E as questões digestórias, né, as questões estomacais. Isso a gente pode estar falando um pouquinho da garganta. Então, como que a gente se alimenta? Se alimenta a partir daquilo que a gente traz à boca, a gente se alimenta a partir daquilo, muitas das vezes, que a gente vê
né, que a gente ouve, e algumas situações a gente não consegue digerir. Algumas situações, elas trazem um azedo na nossa vida, elas acabam trazendo um incômodo. Então, a gastrite tem a ver com aquela situação que você não suporta mais, que você não aguenta mais engolir, com aquele sapo que não desce mais, que você precisa resolver e não resolve. E muitas vezes na questão da gastrite nervosa, ou até daquela questão da gastrite que é chamada uma das mais invasivas, que é a gastrite erosiva leve de antro, que é uma que ela acaba trazendo até alguns furos, né, nas paredes do estômago, vem do quê? Do quanto a gente não aceita determinada situação, do quanto a gente deposita de raiva, do quanto esse fígado ele está enfurecido com alguma situação, ou essa vesícula não aguenta mais aquele trabalho de tentar mediar uma situação ou outra, ela de verdade não poder expressar, porque ela não engole primeiro muitas coisas, não engoliu, não digeriu, foi para o estômago, trouxe uma gastrite, e ela não consegue expressar em palavras aquilo que está acontecendo, ela não consegue resolver de alguma forma essa situação, e isso vai o quê? Se potencializando. Então, o que essa pessoa ela precisa olhar? Ela precisa olhar realmente para si, aquilo que ela está aceitando e aquilo que ela não está aceitando. A mesma relação com o refluxo gastroesofágico, só que a diferença do refluxo é, a partir do momento que acontece comigo alguma coisa que eu não aceito, eu já rejeito. Então, aquilo vem, incomoda e eu coloco para fora de imediato. Na gastrite, a gente fica o quê? Aquela informação, recebendo aquela informação, mas a gente não digere. E a gente, por algum motivo, acaba achando que eu não posso falar, eu não posso opinar quanto a isso, porque eu posso me prejudicar, e a gente vai aceitando. E essa questão de aceitar tem muito a ver o quê? Com a nossa estruturação. Então, a partir do momento que a gente vem a se estruturar, né, na nossa vida como um todo, nessa questão da personalidade, o que a gente vem perceber? Que algumas coisas a gente vai lidar melhor, outras a gente não lida tão bem, e algumas a gente não quer nem lidar. E isso vai se manifestar o quê? Através do nosso corpo. A gente pode considerar que todas as doenças sejam psicossomáticas? Eu diria que sim, porque ainda que eu venha a sofrer, por exemplo, um acidente, um problema no joelho, sei lá, fui atropelada. Você quis ser atropelado? Eu gostaria de ser atropelada. Mas talvez, que situação que aquela pessoa está passando de tão insuportável que ela precisa parar para olhar para ela e resolver. O que talvez esteja tão desgastante no trabalho ou desgastante nas suas relações interpessoais como um todo, foi necessário ela ter esta pausa para olhar para ela e começar a cuidar dela, começar a cuidar dos aspectos físicos, dos aspectos psíquicos, da questão do seu relacionamento com a espiritualidade aqui, não como religião, mas essa conexão com aquilo que ela acredita como importante para a vida dela, com o que ela tem como conceitos morais. Então, talvez tenha havido nesse intuito de realmente você precisa parar, você precisa olhar para você. E eu falo que a nossa mente, ela é extremamente inteligente. Né? A gente consegue entender que existem algumas demandas e a gente vai fazendo um esforço gigantesco para resolver todas elas, mesmo porque a gente está vivendo num mundo que tem pressa para tudo, a gente precisa resolver tudo, é para ontem, a gente precisa uma ascensão profissional, uma estabilidade financeira, ser feliz nos relacionamentos, encaminhar bem os nossos filhos. Então, toda essa pressa faz com que a gente, muitas vezes, não pare para olhar para aquilo que a gente quer fazer e para aquilo que hoje a gente não quer fazer. Por que a gente está tendo uma demanda hoje muito grande de divórcios em meio à pandemia e até de feminicídio acontecendo em meio à pandemia? Agora eu preciso lidar com relacionamentos que eu não lidava antes. Então eu estou naquela, trabalho, faço faculdade, resolvo alguma outra coisa e chego em casa para dormir ou tenho pouco tempo para olhar para aquilo que realmente tem acontecido.
E nesta questão de quarentena, eu preciso olhar para o meu filho que está em casa, que eu delegava para uma babá, para a avó da criança, para a professora de escola, para a professora particular, para a psicopedagoga. Eu preciso olhar para esse marido que ele ia para o futebol, ia beber com os amigos, trabalhava e não dava tanta dor de cabeça. Então, hoje a gente precisa lidar com o real. E a gente não tem muito para onde deslocar essas demandas. A gente, de fato, vai ter que lidar com elas. Nessa questão de não conseguir lidar, o que a gente vai fazer? De alguma forma, somatizar o nosso corpo. Aquilo que a gente não lida na nossa psique, o nosso corpo físico manda como sinal de alerta. O que é a síndrome de burnout, que estão me perguntando? No burnout, a gente está num ritmo tão acelerado de trabalho, num estresse tão exacerbado de muitas funções que acabam sendo incumbidas, que simplesmente a gente não quer. As empresas estão mandando as pessoas embora, né, demitindo por conta de toda essa questão da pandemia, e algum funcionário que fica, está ficando com a atribuição de 2, 3 que foram embora. E o risco dessa pessoa vir a ter, sim, uma síndrome de burnout é muito grande, porque ela não consegue lidar com tanta demanda num período tão escasso, onde ela não se preparou, a psique não se preparou para estar conseguindo realmente lidar com tudo isso. Eu comentei antes sobre a alergia com vocês, e eu vou estar falando um pouquinho sobre a pele, sobre as doenças de pele. E quando a gente fala das doenças de pele, a gente vai estar falando de psoríase, de vitiligo, de dermatite seborreica, de dermatite atópica. A pele é um dos nossos maiores órgãos, certo? E dentre essas questões da pele, a gente vê o quê? A pele é sudorese, a pele ela fala muito do contato que a gente vai ter no tocar as coisas, no tocar as pessoas. Então, quando a gente fala sobre a doença de pele, quais perguntas a gente poderia fazer? Vamos lá. Será que eu estou me isolando demais? Será que, na verdade, eu tenho dificuldade para estabelecer contatos ou estabelecer relacionamentos? Será que, na verdade, eu estabeleço um limite, um distanciamento entre as pessoas, mas eu gostaria de ter essas pessoas mais próximas? Mas o medo de alguma decepção, de alguma frustração é maior? Então a minha pele se irrita, tenho esse contato? São essas questões que a gente precisa começar a pensar quando de pele como um todo. Se a gente for falar, inclusive, da pessoas que fazem cirurgia e ficam com aquela queloide, né? E hoje a gente tem várias pomadinhas para queloide e tudo mais. O quanto que a gente mente querer que aquele fato que tenha acontecido, aquela cirurgia, aquele machucado, esteja ali registrado. O porquê que a gente quer ter aquele registro? O porquê que a gente precisa olhar e trazer à lembrança isto que aconteceu? O quanto isso é importante para nós e pode ser importante de uma forma muito positiva, ou quanto isso foi traumático e a lembrança dessa dor precisa ficar impregnada no corpo. Quando perguntam sobre o bruxismo vai na mesma questão do roer as unhas, tá? Que pode ser o ranger os dentes, é o mesmo ato do que? Das garras, tá? Então é a mesma questão. O que mais? Até onde a doença é psicossomática, como fazer essa avaliação? Muitas das doenças a gente vai ver que já existiam, então tem pessoas que elas já têm algumas predisposições para algumas patologias ou para outra, e algumas elas vêm de uma forma muito recorrente. Então eu tive um resfriado, um exemplo banal, eu tive um resfriado agora, porque eu tomei um sorvete, e minha garganta já é sensível, já tenho amidalite, e daí um tempo eu acabo novamente tendo esse resfriado, ou de repente, sabe aquelas doenças que elas vêm de quando em quando, de tempo em tempo, e que sempre são paliativas, de que elas nunca realmente vêm como cura, né? Teve isso, tratou, curou e ponto, fim, mas elas vêm de quando em quando e geralmente vêm
depois de um evento que, de alguma forma, mexeu conosco.